Vamos lá agora, vamos ver se vai dar certo. Agora parece que estou aparecendo aí. Bom, tivemos aqui um probleminha técnico. A primeira live que eu abri não estava aparecendo, mas agora acho que estamos com o problema resolvido. É, Agora acho que deu. Só um minutinho. Bom, pessoal, desculpem aí essa pequena falha técnica. Tivemos aí uma interrupçãozinha porque não estava funcionando, mas vamos então retomar alguns minutinhos aí de atraso, mas tudo certo. Isso. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública no Centro Espírita Amor, Fé e Luz. Essa reunião que acontece aqui no grupo do Facebook todas as sextas-feiras às 7h30. Meu nome é Pablo, né, e faço parte aqui do grupo que auxilia, né, que faz aqui ah, esse estudo, né, todas as semanas aqui. Bom, para aqueles que estão chegando agora no grupo, né, a gente pode ter aí pessoas novas. O Centro Espírita Amor, Fé e Luz fica na cidade de Araxá, em Minas Gerais, na rua Itacuru 181, e tem as suas atividades públicas nas terças-feiras, às 19h30 também. E a nossa reunião pública aqui, que acontece todas as sextas-feiras, também às 19h30. Eu sempre peço para o pessoal, sempre faço esse pedido, né, para as pessoas de que se programem para estar conosco aqui no grupo às 19h30, tá? A gente tem essa facilidade, né, da tecnologia, de poder assistir depois, em um outro horário, e, enfim, é uma facilidade que a tecnologia nos permite, mas a gente precisa lembrar que, mesmo distantes fisicamente, a nossa união em intenção nesse mesmo horário é importante, tá? Auxilia a espiritualidade, né, que vem nos assistir a trazer aquilo que nós necessitamos, né? E também as nossas vibrações, as nossas energias em conjunto, elas são melhor utilizadas, né, nas necessidades, ok? Então, a gente se programa para estar presente na reunião pública presencial e por que não também, né, a gente se programar para estar presente na reunião online, ok? Bom, dito isso, pessoal, para aqueles que são de Araxá ou que tiverem a oportunidade de ir a uma reunião pública presencial no Centro Espírita Amor, Fé e Luz, a gente tem uma questãozinha lá que a gente pede para todo mundo chegar antes um pouco, tá? Não deixe para chegar às 19h30 ou depois desse horário. A gente tem uma necessidade, não é uma vontade, não é um desejo nosso, tá? Mas existe uma necessidade do local lá de que a gente feche o portão no momento em que a gente vai fazer a palestra, que a gente vai fazer as atividades. Então, para evitar de você chegar e não conseguir entrar, porque já o portão está fechado, chega um pouquinho mais cedo, né, já vai se harmonizando, vai escutando lá uma música
que vai estar tocando, fica ali em prece e vai ser muito melhor também, muito mais gostoso, tá bom? É só isso que a gente pede, né? Para que não aconteça aí de infelizmente você chegar e não ter como entrar, porque a gente também não tem como ficar, né, disponível lá no portão, abrindo e tal, para quem chega atrasado. Tá bom, pessoal? Bom, dito isso, vamos lá. Convido vocês a fecharem os olhos, serenarem os corações, elevar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Possamos, nesse momento, nos colocarmos nos braços dessa espiritualidade, possamos nos entregar a esses irmãos, eles possam, ao longo dessa reunião, nos acolherem, trazerem aquilo que nós necessitamos, tanto os encarnados quanto os desencarnados possam ser vistos e atendidos, possamos ser auxiliados para melhor compreendermos as mensagens que os textos nos trazem, que possamos refletir e que possamos levar aos nossos corações a essência real do Evangelho. Pai de infinito amor, Pai de infinita bondade, aqui estamos nós, os teus filhos, necessitados do teu amparo, do teu auxílio, tua misericórdia. Te pedimos, Pai, que possa envolver a todos neste momento, que possa abençoar a cada um de nós e que através das mãos laboriosas dos nossos irmãos das equipes espirituais, cada um de nós possa receber exatamente aquilo que necessita, aquilo que veio buscar aqui neste momento. Graças te damos, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Bom, aí pessoal, que eu fechei o retorno aqui e eu fico sem saber se vocês, como é que tá aí, ó. Bom, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Pessoal, antes da gente comentar aqui sobre esse texto, gostaria de fazer uma reflexão, tá, com vocês. Essa frase, né, fora da caridade não há salvação. Eu gostaria que a gente refletisse sobre essa questão da salvação. Porque aqui nós temos um contexto, né, é, que se baseia na crença, na ideia vigente à época do Kardec e, claro, ainda hoje, né, através da Igreja Católica, principalmente, dessa ideia de que existiu ou que existe um pecado original e de que nós precisamos de uma salvação, que a gente precisa se salvar, né? Ou seja, a gente precisa fazer algo para merecer, para ser agraciado com a bondade de Deus, ser agraciados com o paraíso, com a vida eterna. E a gente precisa entender que os textos, né, apesar do trabalho da espiritualidade envolvido aqui, existe uma influência do pensamento da época de Kardec. A gente nunca pode
achar que um texto não tem a influência da sua época, tá? Das pessoas, das ideias da época. E aqui a gente precisa, então, pensar isso também. E por que que eu estou dizendo isso? Porque hoje a gente compreende, a gente observa que nenhum de nós precisa ser salvo a partir dessa ideia, né, de que existe um pecado original e de que nós precisamos então fazer por merecer o amor de Deus. Todos nós somos merecedores do amor de Deus. Todos. Independente daquilo que fazemos, deixamos de fazer, pensamos ou deixamos de pensar, independente disso. Né? Até porque a gente precisa mudar também um pouquinho essa nossa ideia de Deus. A gente precisa é, parar de olhar para Deus e projetar em Deus emoções humanas, comportamentos humanos. Então, Deus é bondade, amor infinito, puro e ponto. Se ele é assim, se essa é a essência de Deus, não existe em Deus nenhum tipo de julgamento e nem de condenação por nada nem por ninguém. Ah, mas então como é que funciona isso? O que a gente precisa entender é que nós estamos num processo de evolução. Aquilo de equivocado que fazemos traz por consequência um resultado pelo qual nós temos que passar. Essa é a lei divina. Foi assim que Deus criou. E vai continuar sendo assim sempre. Ah, mas então é castigo de Deus? Não. É resultado das nossas escolhas, dos nossos comportamentos. Deus não está nos castigando, ele não está bravo, ele não está irado e desejando que a gente então passe por algo ruim, de forma alguma. Ele está pleno da sua condição de amor, né? Dessa condição que faz com que nós entendamos Deus. Então, eu estou fazendo essa pequena reflexão aqui para a gente poder talvez repensar um pouquinho os motivos pelos quais nós estamos fazendo as coisas, os motivos pelos quais nós estamos agindo. Será que nós estamos agindo com essa ideia de que, nossa, se eu não fizer caridade, eu não vou ser salvo? Será que isso está correto? Ou seja, o meu fazer a caridade, ele é motivado pelo medo, pelo receio da não salvação. Ou seja, lá no fundo é aquela ideia, aquele resquício daquela ideia de que se eu não fizer o certo, se eu não fizer aquilo que a igreja está dizendo que é o certo, eu vou para o inferno. Eu não vou ter a salvação. Eu não vou, então, estar com Deus. Essa é uma reflexão que eu acho que a gente precisa fazer no nosso íntimo para realmente encontrar pelo que eu estou agindo, qual que é o motivo, o que está me movendo a agir diante da ideia, né, dessa caridade, do processo, da atitude de ser caridoso. Né? Vou colocar isso entre aspas aqui também, porque essa caridade é outro ponto que eu gostaria de refletir com vocês. O que é caridade? Normalmente, e aí eu vou puxar a orelha de nós espíritas, tá? Porque eu vejo muito isso dentro do movimento espírita e eu acho que a gente precisa ter consciência sobre isso. A gente vê caridade como uma atitude de dar ao outro o que ele está necessitando. Então, por exemplo, quando a gente faz a sopa, quando a gente leva sopa para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, quando a gente leva roupa, quando a gente leva uma cesta básica,
E aí a gente entende isso como caridade, né? A gente é quase que. Imagina o seguinte: se nós, espíritas, pensando essa frase, fora da caridade não há salvação, nós temos que fazer caridade, não temos? Nós somos, então, pensando essa frase, nós somos obrigados a fazer caridade. E aí, pensando que caridade é a gente pegar algo que o outro está necessitando e dar para ele, vocês concordam comigo que nós sempre vamos precisar que existam pessoas passando necessidades para que a gente leve até eles algo, a gente faça caridade e a gente seja salvo? Gente, eu não sei se eu estou dando nó na cabeça de vocês, mas é uma reflexão que eu gostaria que todo mundo fizesse, de pensar sobre isso. Assim, mas será que eu, lá no fundinho, escondidinho, não falo isso para ninguém, mas eu não estou esperando, talvez até desejando que existam pessoas necessitadas para que eu faça a caridade e aí eu me salve? E aí, será que esse pensamento não é muito egoísta? Será que esse pensamento não está muito preocupado com o eu e nem tanto com o outro? Nem tanto com a necessidade do outro? Uma vez eu vi um relato de uma pessoa que me contou o seguinte, que ela trabalhava no centro espírita e ela participava fazendo a sopa, lá na cozinha. E tinha uma turma que pegava a sopa nos marmitex, né? E saía às ruas fazendo a entrega daquela sopa. Então, assim, essa pessoa, ela não participava da entrega, ela ficava na cozinha, né, participando lá e tal, ela não ia para a rua fazer a entrega. Num determinado dia, houve uma falta na equipe que fazia a entrega, e ela, então, foi junto, para, né, para fazer um apoio ali no lugar daquela pessoa que tinha faltado. E aí, no local lá, né, nessa cidade lá, nesse local onde ela residia, não havia nesse dia pessoas em situação de rua, né? Não estava se encontrando pessoas ali em situação de rua. E aí o que, que foi a percepção dela? Ela percebeu o seguinte, que aquelas pessoas ali que entregavam a sopa estavam se sentindo incomodadas de não ter para quem entregar a sopa. Ao invés delas se sentirem alegres, satisfeitas por não terem pessoas necessitando daquela sopa, elas estavam incomodadas porque elas sentiam que tinham que entregar aquela sopa para alguém. Elas tinham que fazer essa caridade. Então, e foi aí, né, que essa pessoa que me contou isso, que me fez esse relato, ela teve um insight nesse momento. Ela observou isso e falou: gente, mas nós devíamos estar era felizes de que ninguém precisa dessa sopa. Né? A gente deveria desejar é que nós não tivéssemos trabalho de fazer sopa. E aí fica a reflexão, gente. Lá no fundinho, será que a gente não está desejando que tenham pessoas que precisem dessa nossa caridade, entendendo essa caridade, tá? Estou falando aqui de uma caridade que é muito comum, de uma forma de caridade aí, que é vista por muitas pessoas como a caridade, certo? Não estou dizendo que, mas então a gente não deve fazer esse trabalho. Deve, porque tem muita gente aí precisando. Então a gente deve fazer. Mas a gente tem que entender que esse trabalho é só a pontinha e ele, na verdade, eu nem acho que ele seja caridade. Eu acho que isso aí é o mínimo que a gente deveria fazer para o próximo. É o mínimo que a gente deveria fazer enquanto cristãos. É oferecer ao outro, né? É compartilhar, é entregar para o outro aquilo que ele, por algum motivo, que não cabe a nós também o julgamento, está necessitado, materialmente falando.
No entanto, pessoas, eu acho que caridade tem que ir muito além disso. A gente precisa perceber que a caridade, ela é uma forma de promover as pessoas. É uma forma da gente promover crescimento, evolução. É uma forma da gente promover igualdade ou não sei, igualdade social não é bem assim. Eu não acredito que todos teremos tudo. Até o Espiritismo mesmo fala sobre isso, né, no Livro dos Espíritos, onde não há essa possibilidade de termos em igual para todos, né? Sempre vai ter alguma diferença. Mas é preciso que a gente diminua essas diferenças. É preciso que a gente dê, né, promova as pessoas para que elas tenham condições nas vidas delas, que elas não sejam necessitadas, que elas consigam entender, encontrar dentro de si a grandiosidade do Espírito, do Filho de Deus. Porque é isso que todos nós somos, espíritos, filhos de Deus. Nós temos essa centelha divina dentro de nós. E muitas vezes nessa condição da caridade, as pessoas, elas muitas vezes elas se perdem dessa condição. Elas não reconhecem em si essa condição, essa potência de filhos de Deus, da centelha divina dentro de cada um de nós. Então, eu acho que a gente precisa pensar, repensar, refletir muito sobre caridade, sobre essa questão de fora da caridade não há salvação. Eu acho que a gente pode mudar isso aqui, entendendo o que é que acontecia, né, qual era a situação na época do Kardec, na época em que isso foi colocado no texto, né? E não acho que estava errado, tá, pessoal? Não estou aqui criticando, dizendo que existia ou que existe um erro. O que eu estou dizendo é que a gente precisa refletir sobre a influência daquela época, que o pensamento daquela época influenciou no texto. E fazermos, então, uma atualização dessas ideias. Então, buscarmos hoje pensar que precisamos fazer caridade com toda certeza. Por qual motivo? Porque senão a gente não vai ser salvo? Não. A gente precisa fazer caridade porque essa é uma condição humana. É uma condição nossa de estarmos conectados uns aos outros. É uma condição de evolução. Nós não estamos aqui para ser salvos, nós estamos aqui para evoluirmos. Se a gente não fizer nada, ou melhor, se a gente fizer coisas erradas, prejudiciais, o que vai acontecer? Segundo a lei de causa e efeito que o Espiritismo nos oferece, nós vamos ter uma outra oportunidade, numa outra vida, onde nós vamos ter a possibilidade de reparação do mal que fizemos. Isso é castigo? Isso é a condenação eterna? Não. Essa é a lei de causa e efeito. Dependendo da condição, da situação, pode acontecer do espírito, ao desencarnar, ficar vagando no umbral. E aí também tem um detalhezinho aí que a gente não vai entrar muito nessa ponto, porque não é o assunto de hoje, mas a gente tem que entender que o umbral não é lugar de condenação de espírito nenhum. O umbral é um local de passagem. Os espíritos ficam no umbral. Eles não seguem por questões íntimas, tá? Por que eu estou dizendo isso? É porque a gente também muitas vezes tem
uma tendência de equiparar, comparar umbral com aquela ideia de inferno, tá? Mas, por favor, isso não é assim e a gente precisa muito começar a repensar muitas coisas aí, tá? Mas enfim, o texto nos traz, texto aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, é, ele traz dois, duas passagens, né, dois trechos do texto do evangélico, do texto da Bíblia, onde Jesus fala, exemplifica sobre caridade. O primeiro texto, ele faz então uma comparação, né, uma parábola dizendo sobre as pessoas que não estiveram com ele quando ele estava necessitado, né? Então, e das pessoas que estiveram. Então, eu não vou ficar lendo tudo, gente, vou ler só um trechinho aqui. Vocês conhecem, ou se não conhecem, procurem lá no texto bíblico ou no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Está em Mateus 25, versículos 31 a 46. Mas ele diz o seguinte, quando ele está falando de quem esteve com ele. Eu tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestiste. Estive doente e me visitaste. Estive na prisão e vieste me ver. Bom, e aí as pessoas perguntam, né, quando foi que aconteceu aquilo? E a resposta dele é que todas as vezes que eles fizeram isso para alguém que necessitava, eles fizeram para ele. E da mesma forma, ele fala àqueles que não estiveram com ele, né? É, que aqueles que estavam com fome, aqueles que estavam doentes, aqueles que estavam presos, enfim, todos aqueles que estavam de alguma forma necessitados e não foram amparados por essas pessoas, então não ampararam, né? Não estiveram com Jesus. A ideia é essa, certo? Então, o que que Jesus fala para nós, gente? Que é uma obrigação. Por que que é uma obrigação? Se nós nos consideramos cristãos, ou seja, a gente segue as ideias do Cristo, certo? O que Jesus falou para nós, a gente olhou para isso e pensou: ah, legal, achei bacana, esse cara tá certo, então a gente vai fazer como ele está exemplificando. Então ele nos exemplificou e ele disse a nós que o correto seria que fizéssemos esse trabalho, que a gente estivesse com as pessoas necessitadas, assim como Jesus sempre esteve. Com um detalhe, é que ele não disse que a gente deveria estar com aquele necessitado que fez certo, com aquele doente que ficou doente, mas não foi pelas ações dele, por nenhum descuido, que a gente estivesse com aquele preso, mas desde que aquele preso não fosse um preso político, né, que fosse contrário à minha ideologia, que eu desse comida àqueles que tivessem com fome, mas desde que esse fosse do meu país, não havia condições. Ele não coloca nenhuma condição às pessoas.
E aí eu fico pensando hoje, quantas vezes pessoas que estão no púlpito, que estão diante de plateias em nome de Deus, em nome de Jesus, e estão fazendo acepção de pessoas. Ou seja, estão dizendo que alguns são melhores do que outros, ou que alguns merecem, e outros não. E o pior é que quantas vezes a gente vê uma ideia de que precisa ser que o outro que não é igual a mim, ou que no sentido assim, né, que pensa diferente, ou que é de um outro país, ou sei lá, alguma coisa diferente, de outra religião até, ele precisa ser atacado de alguma forma, né? Existe até isso. E eu não estou falando aqui, pessoal, não estou aqui me referindo a essa ou aquela religião, tá? Isso está presente em todos os lugares, inclusive dentro das casas espíritas. Tem espírita falando que segue Jesus e fazendo acepção de pessoas, escolhendo quem pode, quem não pode receber ajuda, quem deve ou quem não deve, condenando. Então, por favor, vamos nos atentar a isso, porque Jesus não fez isso, ele não falou sobre isso. Quando a gente tem um pensamento de raiva, de ódio contra alguém, nós estamos errados. Ah, mas essa pessoa cometeu um crime bárbaro. Sim, e ela está errada. A gente muitas vezes se revolta, né? A gente fica chateado, mas a gente precisa pensar que aquela pessoa também é de Deus. Aquela pessoa é uma centelha divina. Aquela pessoa precisa, lógico, não estou falando aqui que a gente tem que ir lá passar a mão na cabeça, não é isso. Mas ela precisa ser tratada como filho de Deus. E ela não pode deixar de merecer essa atenção, esse cuidado enquanto filho de Deus. Aquela pessoa que vem de outro país, que está fugindo de fome, de miséria, ela precisa ser acolhida. Ah, mas vai criar um problema na nossa economia e não sei o quê. Jesus não falou para a gente se preocupar com isso. Ele falou que a gente precisava acolher os estrangeiros, que a gente precisava olhar para eles e ver as necessidades. Foi isso que Jesus falou. A outra questão, o outro trecho, gente, que ele traz é, é a parábola do samaritano, né, que eu acho que todo mundo conhece também, né? Onde aquela pessoa, uma pessoa, né, é assaltada, é espancada e deixada à margem da estrada, e aí passa ali algumas pessoas, né, que deveriam, teoricamente, seriam as pessoas caridosas, e elas fingem que nem estão vendo, passam direto. Mas aí vem um samaritano e ajuda. E aí a gente precisa observar, né, gente? Eu sempre gosto de pensar nos detalhes das parábolas. Jesus pegou o samaritano como exemplo. Por que que foi o samaritano? É porque o samaritano, naquela época, né, eles eram um grupo que não era muito bem vistos pelos outros. Eram pessoas colocadas de lado, né? Existia ali uma rixa ali, uma coisa com os samaritanos, né? Porque eles não eram bem vistos. E, no entanto, e aí Jesus pegou essa pessoa, né? Que não era lá o, o primeiro, né? Que seria ali agraciado e tal. E usou ele para exemplificar que qualquer pessoa pode fazer caridade. E que às vezes a caridade vai vir de alguém que você nem imagina.
de alguém que você não está esperando. O segundo ponto é que o homem que estava caído, que tinha sido assaltado, que tinha sido espancado, ele não se podia, né? Na época, como é que a gente reconhecia, né? Como é que as pessoas reconheciam a sua classe? Era através das vestimentas, né? De símbolos que a pessoa carregava, da sua aparência. Era assim que se sabia, né? De que categoria, né? Aquela pessoa, a qual categoria aquela pessoa pertencia. No entanto, essa pessoa que estava lá caída, não era possível identificar se ela era uma pessoa nobre, se ela era um coitado, não dava para identificar. Por quê? Porque ele tinha sido roubado, tudo tinha sido tirado dele, ele estava desacordado. Imaginem que ele havia sido espancado, então ele estava machucado, com hematomas, né, inchaços, e naquela época, estrada de chão, provavelmente todo sujo, irreconhecível. Não dava para identificar. E isso não foi um problema para o samaritano. Ele não preocupou se ali estava outro samaritano ou não. Quem era aquela pessoa? Ele não preocupou com isso. Ele foi, ofereceu o melhor que ele tinha naquele momento, né? Que ali o cuidado imediato que ele teve foi o vinho, né, e o óleo, que na época também era utilizado para limpar, né, as feridas, né, para cuidar ali dos machucados e tudo mais. Foi o que ele fez. Carregou aquela pessoa para uma hospedaria, não podendo ali ficar, ele então contratou, né, pagou a pessoa lá da estalagem lá, da hospedaria, para cuidar daquela pessoa e dar a ele o que fosse preciso, e o dinheiro ali que ele deixou, se não fosse suficiente, depois ele faria o acerto ali da conta. Mas essa é a questão da parábola de Jesus, ele não sabia quem era aquele homem que estava caído. Aquele homem podia ser, inclusive, um bandido, um malfeitor, que tomou uma surra do outro lá, de outros malfeitores, ou talvez que ele tentou assaltar alguém, esse alguém reagiu, deixou ele lá caído lá e foi embora. Não há essa informação, não se sabe quem é essa pessoa. E outro detalhe, essa pessoa também não sabe quem foi o seu benfeitor, né? Que é um outro detalhe sobre essa questão de caridade, né? Que a gente caridade não é para aparecer. A gente fazer algo pelo outro, como o Evangelho traz para nós, o ideal é que que a pessoa nem fique sabendo, que a gente faça de uma forma que a pessoa nem sinta que está sendo beneficiada, né? Então a gente precisa ter esses olhares, a gente pensar caridade como essa questão de o que eu posso fazer pelo outro, no sentido de ajudar, claro, com as necessidades básicas, principais, quando necessário, mas que eu faça isso de uma forma que não deixe ou que diminua o desconforto do outro, que eu não apareça, né? Que isso seja feito com naturalidade. Isso não é para aparecer. Não está contando ponto no sentido de que não eu preciso marcar aqui que eu fiz, né, na minha tabelinha aqui, porque eu vou ser salvo. Porque Deus vai ver que eu estou fazendo aqui e ó, ok. Não, a gente precisa fazer porque somos todos humanos e somos todos filhos desse mesmo Pai. Nós precisamos fazer entendendo no outro uma questão de igualdade. Nós precisamos fazer enxergando no outro a face de Deus. A gente precisa entender que
Quando eu faço, eu estou fazendo a Deus. E principalmente eu estou fazendo um trabalho de burilamento de mim mesmo. Eu estou me esforçando no sentido de evoluir. Mas a gente precisa, então, olhar com honestidade para dentro de cada um de nós. Quais são os motivos, quais são as razões que me levam a fazer um ato de caridade. E um outro detalhe, pessoas, que eu acho importantíssimo. Eu acho que a gente precisa repensar o Evangelho no sentido de o que é que nós estamos fazendo realmente para criar condições para as pessoas crescerem, para que elas possam entrar em contato com as suas potencialidades. Será que nós não estamos apenas mantendo situações? Será que nós realmente, verdadeiramente estamos promovendo a vida das pessoas a partir do nosso trabalho nas casas espíritas? Será que nós estamos olhando para a nossa sociedade, para as nossas políticas públicas, enfim, para tudo que envolve a nossa vida e estamos colocando o olhar do, do Cristo, esse olhar que o Evangelho nos apresenta sobre como as pessoas precisam ser cuidadas, tratadas, sobre como elas precisam de condições. Então, eu deixo aqui essa reflexão com vocês. E antes da gente finalizar, eu trouxe um trecho, é só um trecho, tá, gente? Porque o texto é um pouquinho longo. Depois eu posso até colocar o link lá aqui no grupo, se alguém quiser acessar e ler o texto todo, tá? Mas eu trouxe só um trecho desse texto que, que eu acho que é muito interessante para essa nossa reflexão. Antes da gente, só fazendo uma contextualização, que às vezes as pessoas não conhecem esse termo, acham meio estranho. Hoje isso não é tão comum, né, gente? Eu acho, desculpe a minha ignorância se eu tiver equivocado, mas eu acho que isso nem é utilizado, tá? Mas no passado as igrejas, né, as igrejas católicas, né, elas usavam o sino para fazerem algumas comunicações à sua comunidade, né? Aquela cidade ali, ou aquele vilarejo, aquelas, né, as pessoas que congregavam ali. Então, conforme o sino era soado, tocado, as pessoas sabiam o que é que estava acontecendo, né? Então, uma dessas formas de tocar o sino era quando alguém desencarnava. Quando tinha um desencarne, então a igreja tocava o sino de uma forma, avisando a comunidade que havia alguém, né, falecido ali. Essa forma de tocar o sino ele é chamada de dobrar o sino. É quando o sino dá uma volta completa no eixo dele. Né? Cada forma de bater o sino era uma informação. Morreu alguém, faleceu alguém. Era dobrando o sino. Aí as pessoas escutavam o sino batendo daquela forma, tocando daquela forma. Eles já sabem, opa, alguém morreu, né? Alguém desencarnou. Então, eu estou dizendo isso, gente, é porque é o seguinte: o texto é um texto do John Donne, que foi um poeta inglês do século XIV, XV, e ele também era padre, tá? E ele escreveu, então, alguns
livros, né? E entre esses livros tem um livro, que foi de onde eu tirei aqui esse trecho, que são devocionais, são textos meditativos, né? Para a gente meditar sobre algumas coisas, né? Sobre algumas questões. E são poemas em prosa, tá? O estilo do texto. Mas enfim, e um deles tem o título de Por quem os sinos dobram? Ou seja, era uma pergunta que as pessoas faziam. Quando o sino começava a tocar daquela forma, as pessoas falavam, por quem que os sinos estão dobrando? Né? Ou seja, quem que foi que desencarnou? Né? E aí ele faz o texto é muito bacana, eu vou deixar lá depois para vocês lerem. Mas aí tem um trecho que diz o seguinte: nenhum homem é uma ilha completa em si mesma. Todo homem é um pedaço do continente, uma parte da terra firme. Se um torrão de terra for levado pelo mar, a Europa fica menor, como se tivesse perdido um promontório, ou perdido o solar de um amigo teu, ou o teu próprio. A morte de qualquer homem diminui a mim, porque na humanidade me encontro envolvido. Por isso, nunca mandes perguntar por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. Eu acho esse texto assim, muito interessante, porque ele fala muito sobre essa questão da gente enxergar o outro, entendendo que somos nós estamos juntos. Né? O que ele fala aqui não importa quem morreu. Morreu alguém? Morreu um pedaço de você. Morreu alguém do outro lado do mundo? Morreu um pedaço de você, porque você faz parte da humanidade. Então, ele traz aqui essa ideia de que o sofrimento, a dor de um é de todos, ou deveria ser. Não importa quem, por quê, como, se tem alguém sofrendo, se existe uma dor, ela é uma dor que deveria ser coletiva. Ela não deveria ser individual. Nós deveríamos olhar para o outro, vermos, enxergarmos a sua dor e entendermos que essa dor é nossa. E aí talvez a gente consiga, de fato, fazer, exercer um ato verdadeiro de caridade. Talvez a gente consiga, assim, seguir o mandamento de Jesus de amar ao próximo como a ti mesmo. Então, pessoal, vou deixar aí a reflexão com vocês. Depois que eu fechar aqui a live, eu vou colocar lá no grupo o link, tá? Para esse texto. Então, se vocês quiserem ler o texto todo, recomendo, é bem interessante. É um texto numa linguagem antiga, né? Então tem umas coisas assim parece meio estranha, né? Na forma, mas o que importa é a mensagem, né? É o que ele traz. E vou colocar também um videozinho lá de um sino, né? Tocando, né? Dobrando, sendo dobrado. E só para vocês, talvez não tenham entendido como eu expliquei, para vocês verem como que é e vocês compreenderem melhor isso, né? Só curiosidade, esse texto, né, esse poema, ele serviu de inspiração para o título de um livro, né, que tem esse título, Por Quem os Sinos Dobram, que é um livro que fala sobre guerra, sobre disputas, e
as relações humanas, né, dentro dessas condições. E, e o Raul Seixas também tem uma música que pergunta, né, que fala, que chama Por Quem os Sinos Vibram, certo? Recomendo também. Bom, então vamos lá. Convido vocês a mais uma vez fecharem os olhos, a serenarem os corações, a levarem o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, e a toda a espiritualidade amiga aqui presente. Vamos, neste momento, nos entregar ao cuidado da espiritualidade. Vamos nos deixar envolver pelos nossos irmãos das equipes espirituais que vêm em nosso auxílio neste momento. Vamos colocar na nossa tela mental uma chuvinha caindo sobre nós. Essa chuvinha gostosa de águas mornas, ela vem caindo sobre nós e ao nos tocar, essa água retira do nosso corpo físico, mental e espiritual todas as nossas dores, todas as nossas mazelas, todas as nossas angústias, todas as formas de pensamento, todos os miasmas, todas as vibrações negativas, tudo aquilo de ruim que possamos ter acumulado ao longo da nossa semana, tudo isso vai sendo retirado, vai sendo lavado, e essa água vai levando tudo isso que foi retirado de nós, retornando à fonte criadora. Por entre as nuvens vem saindo aquele lindo sol de raios dourados. Esses raios dourados emanam do coração de Jesus, chegando até nós, nos envolvem, nos aquecem, nos trazem saúde, paz, serenidade. Podemos sentir essa conexão com o coração de Jesus, com todo o amor que Ele tem por nós. Sentindo esse amor, vamos nos lembrar das nossas casas, dos nossos trabalhos, dos nossos familiares, de todas aquelas pessoas que convivem conosco, todos os corações ligados ao nosso, seja pelos laços do amor ou pelos laços da dor. Tudo e todos que passam pelas nossas mentes neste momento vão receber esse cuidado, essa atenção, como se aqui estivesse neste momento. Essa energia de paz, de amor, de serenidade, que tudo possa ser limpo, harmonizado, equilibrado. Pai de infinito amor, Pai de infinita bondade, seus filhos aqui de joelhos em espírito te agradecem todo o cuidado, por toda a atenção, pelo amor do nosso Mestre Jesus, pelo trabalho tão necessário de todos os nossos irmãos das equipes espirituais. Te agradecemos, Pai, pelas nossas vidas, tudo que nos oferece, toda a abundância que existe em nossas vidas.
Graças te damos hoje e sempre, e que assim seja. E assim, meus irmãos, que possamos ter uma noite de paz, de tranquilidade, que possamos vibrar muita harmonia, muita serenidade por esses dias, entendendo que não estamos aqui condenando as festas, mas que possamos ajudar aqueles que se desequilibram a se equilibrarem, possamos fazer a nossa parte para mantermos a harmonia e o equilíbrio do nosso planeta. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.